Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar com Data Frames. Para isso, você deve abrir seu RStudio e carregar o script disponível na descrição do vídeo, Data Frames. Se você criou um projeto, você deve colocar esse arquivo e o arquivo estados dentro da pasta do projeto. Caso contrário, basta vir em File, Open File e localizar o arquivo de script. No meu caso, eu vou apenas clicar aqui sobre o arquivo. DataFrame é uma lista que contém múltiplos vetores de um mesmo tamanho, de um mesmo comprimento. Ele é semelhante àquelas planilhas do Microsoft Excel, ou uma tabela de dados. E o interessante do DataFrame é que ele pode conter múltiplos tipos de dados, ou seja, dados numéricos, dados de caracteres, dados de fatores e assim sucessivamente. Primeiramente, então, devemos importar o nosso banco de dados, nosso arquivo que iremos trabalhar aqui hoje. Esse arquivo é o arquivo status. Basta vir então em importar from Excel e localizar o seu arquivo. Você verá que está tudo certo, ou seja, os dados não estão agrupados. Você tem uma visualização semelhante a uma planilha do Excel, a propósito. Então, vou clicar em Import. E no momento que eu clico em Import, já é executada automaticamente a função ViewStatus, ou seja, view, entre parênteses, o nome do banco de dados, ou o nome do objeto, status, que está aqui. Nós temos, então, o objeto status, aqui que salvou todos os dados do arquivo status.xlsx. Primeiramente, vamos explorar um pouco algumas funções para trabalharmos aqui com DataFrames. Se executarmos a linha 26, status, irá exibir o nosso conjunto de dados, nosso DataFrame. Perceba que ele contém, então, caracteres, que são os nomes dos estados ou siglas, e contém números, formato double, ou seja, não são números inteiros, rigorosamente. Podemos obter um número de rows, número de linhas. Então eu tenho 27 linhas, que são os estados mais o Distrito Federal. Posso obter o número de colunas, que são 8. O número de colunas são basicamente as minhas variáveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso executar a função 29, que vou obter um conjunto de string dos dados. Interessante também que eu posso executar a função summary, que me permitirá obter a média de cada uma das minhas observações, a mediana, o valor máximo e mínimo, além dos primeiros e terceiros quartis. Head é uma função que exibe as 6 primeiras observações. Então, eu tenho as 6 primeiras observações do meu banco de dados. Head status, então, nome, sempre é esse que eu estou colocando entre parênteses, que é o nome do objeto que armazenou os dados. Vírgula n igual a 10. Nesse caso, então, eu quero as 10 primeiras observações. Tail é cauda, então irá retornar as últimas observações. Names, estados. Eu quero os nomes das variáveis do banco de dados estados. Então, executar. Então, eu tenho as variáveis de estado, sigla, região, população, PIB, homicídios, analfabetos e anos de estudo. Posso utilizar subscritos e índices para acessar os objetos dentro de um DataFrame, assim como vimos anteriormente, para vetores e matrizes. Você deve encarar um DataFrame assim como você encara uma matriz. É um objeto em que você tem linhas e colunas. Nesse caso, posso obter dentro do banco de dados estados para esse objeto. Sempre antes da vírgula eu tenho a linha e após a vírgula eu tenho o campo da coluna.
Como a linha está igual a 2, eu desejo a linha 2, os elementos, dentro do banco de dados estados, dentro do meu data frame. Como está vazio o segundo campo, significa que você deseja todas as colunas nesse caso. Eu tenho a segunda linha, seguido do nome de todas as variáveis. Posso, de forma contrária, deixar o primeiro à esquerda da vírgula vazio, indicando que eu desejo todas as linhas, e preencher à direita da vírgula por um valor, nesse caso 4, indicando que eu desejo apenas a quarta coluna. Executemos, então eu tenho todos os valores. Observe que o programa oculta 17 outras linhas. Posso então acessar observações da linha 3 também, mas apenas para duas colunas. 2 pontos indica uma sequência, então a sequência do 5 ao 6. Então eu tenho 5 ao 6, 1, 2, 3, 4, 5 PIB e 6 homicídios. Posso selecionar 4 observações no intervalo de 1 a 20 de forma aleatória. Sample indica aleatorização. Como está antes da vírgula, então eu estou tomando apenas linhas, obtendo 4 linhas e todas as colunas. Então vamos executar novamente. Observe que, como é aleatório, a cada momento que eu executar, as linhas exibidas poderão mudar. Então, nesse primeiro caso, eu tenho Ceará, Maranhão, Paraíba, Mato Grosso. No segundo, eu já tenho Alagoas, Distrito Federal, Paraíba e Maranhão. Alguns repetiram e outros não. Mas perceba que isso é aleatório. Então, se você deseja apenas um valor aleatório dentro de uma amostra, você pode usar essa função. Posso também acessar elementos não numa sequência. Por exemplo, eu quero a 1, 3 e 5. Então, eu devo usar o C, que nós vimos anteriormente, para concatenar. Como estou à esquerda da vírgula, estou selecionando apenas as linhas. Então, vamos exibir. Então, eu obtive a 1, a 3 e a 5. Vamos aqui, ó. A 1, Acre, a 3, Amapá e a 5, Bahia. Exatamente. Interessante que eu também posso acessar utilizando o nome das colunas. Então, por exemplo, o PIB. Eu posso desejar os estados, utilizando aqui a vírgula de novo. A esquerda está vazia, então eu estou obtendo todas as linhas, mas eu quero apenas a coluna de nome PIB. Então, está aqui, ó, PIB, apenas essas variáveis. Posso acessar também por meio do operador cifrão. Nesse caso, você deve começar com o nome do objeto, que nesse caso é estados, cifrão e a variável dentro desse objeto que você deseja, o vetor, a lista. Então, como nós vimos anteriormente, isso funciona para outros casos. Executemos. Então, você terá aqui as colunas, o valor das colunas para as 27 observações, 27 linhas. Observe que dessa forma o resultado é exibido de uma forma um pouco diferente. Enquanto aqui eu tinha dessa forma da coluna, aqui ele vai exibir desta forma. Posso operar com colunas, isso é muito interessante quando você tem muitos dados. Ao contrário do Excel, que você deve arrastar uma função, ou no momento que você tem que repetir várias outras funções semelhantes, posso executar uma operação. Nesse caso, eu quero uma divisão. Então, divisão é esta barra. Nesse caso, eu vou calcular o PIB per capita, ou seja, o PIB, variável PIB, dividida pela população. Eu tenho o PIB per capita. Acessando pelo nome e utilizando então o operador aqui cifrão, estados PIB, então isso representa a variável, acessa a variável PIB dentro do objeto estados, dividido por estados população, ou seja, acesso à variável população dentro dos estados.
É interessante aqui que a variável PIB e população não necessariamente deveriam estar dentro do mesmo banco de dados estados, uma vez que você já declara o banco de dados ou data frame a qual está cada variável. Então, poderia ter um outro objeto com essa variável população. Por exemplo, suponha que o objeto fosse estatística, por exemplo. Somente para ilustrar, eu não tenho o objeto aqui. Você deveria ter importado antes. Então, eu poderia ter a população dentro de um outro objeto e o PIB dentro de estados. Então, por isso que eu tenho que declarar. O R, a princípio, não reconhece qual banco de dados você está trabalhando. Mesmo que eu tenha apenas um data frame aqui. Então, você pode trabalhar com múltiplos data frames ao mesmo tempo. Vou executar e tenho o PIB per capita. Mas talvez você ache mais interessante não visualizar, mas criar uma coluna após aqui, uma coluna no seu banco de dados, salvando esse resultado. Então, basta você executar a linha 66. Eu estou dentro do objeto estados, criando a variável PIB.perCapita. O nome não interessa, mas não pode ter espaço. E estou atribuindo a essa variável o valor que eu calculei acima. Então, estados PIB, o PIB dentro do objeto estados, dividido pela população dentro do objeto estados. Executando, não exibiu nenhum resultado, mas você agora tem uma variável de nome PIB per capita para cada um dos seus estados. Posso apagar a variável anterior criada, simplesmente atribuindo null a ela. Então, null, vamos visualizar, a variável foi apagada. Vou criar ela novamente, tá ela aqui novamente, PIB per capita. Posso filtrar os dados também. Suponha que você deseje os estados em que a taxa de analfabetos entre 10 e 14 anos seja menor do que 3. Vamos executar somente isso para visualizar. Então, somente essa seleção vai me gerar false e true. O que isso quer dizer? Esse é maior do que 3, então é falso a minha igualdade. Mas o terceiro elemento é menor, então eu vou ter como verdade essa condição. E vou salvar isso dentro de uma variável de nome filtro. Então, criei uma variável, que é exatamente false, true, que nós visualizamos aqui. E vou executar estados filtro. Ou seja, para o objeto estados, eu somente vou obter as observações para as quais o filtro for true. Então, Amapá, Amazonas. Então, eu tenho 19 true, por exemplo. Então, visualize aqui, Amapá, menor. Posteriormente, Amazonas, menor. Depois, Ceará, e assim sucessivamente. Poderia fazer dessa forma também. Então, não necessariamente precisaria criar um novo objeto. Eu poderia simplesmente utilizar esta condição toda e já incluir aqui. Veja que filtro está antes da vírgula, então eu simplesmente incluiria isso no local de filtro e teria exatamente este valor. Vai me gerar o mesmo resultado. Posso então obter um filtro em termos dos homicídios menor do que 30%. Em termos dos estados, 30%. Vamos abrir aqui. Teria Acre, Amapá, Ceará e assim sucessivamente. Posso utilizar o e-comercial, que indica que duas condições devem ser atendidas simultaneamente. Posso, então, obter os estados com homicídio menor de 30% para cada 100 mil habitantes e também para aqueles em que os analfabetos de 10 a 14 anos sejam maior do que 2%. Então, as duas condições devem ser atendidas ao mesmo tempo. Homicídios menor do que 30 e analfabetos maior do que 2. Vamos executar. Então, eu tenho 5 mais 2, 7, nesse caso. Posso filtrar usando uma condição de igualdade. Nesse caso, eu desejo os estados que estão na região Nordeste, ou seja,
região deve ser igual a Nordeste. Nordeste entre aspas duplas porque é um texto. Então, região dentro do objeto estados. Vou exibir as observações dentro do estado se essa condição for verdade. Então, eu tenho aqui todos os estados da condição região igual a Nordeste. E posso fazer assim, por exemplo, para Bahia. Então, eu quero os valores das variáveis apenas para Bahia. Observe que eu estou utilizando linha. Então, eu vou visualizar todas as colunas e a linha que atende a essa condição. Podemos utilizar o operador barra, que indica ou seja, basta uma condição ser atendida. Nesse caso, eu desejo os estados em que a região é igual a Nordeste ou os estados em que a região é igual a Sul. E tenho os estados da região Nordeste e Sul. Então, as duas condições, ou um ou outro. Pode, por exemplo, desejar salvar este valor num objeto. Então, basta você criar, por exemplo, o nome filtro e atribuir a ele esse valor. Então, eu tenho aqui filtro. Agora, esse filtro é uma subamostra do meu banco de dados estados, mas somente para aqueles estados que atendem a essa condição. Nesse caso, eu tenho apenas região igual a Nordeste ou estados igual a Sul. Posso criar data frames a partir de vetores. Então, vamos criar esse vetor, como nós vimos anteriormente, usando a função C para concatenar. Está entre aspas duplas porque é texto. Executei, crio a sigla 2014 aqui. Vou executar estado 2014 e renda 2014. Vou então criar meu data.frame. Então, a função data.frame cria um dataFrame, combinando esses três vetores criados anteriormente. Executemos, tem meu dataFrame novo. Posso mudar o nome das colunas por meio dessa função callNames. Esse myDF é o mesmo objeto aqui. callNames, o nome do objeto que você quer trocar os nomes. A função C para concatenar, entre aspas duplos porque é um texto. Executemos. Vamos visualizar. Mudou o nome. Posso apagar esse nome, esse objeto, myDataFrame, mydf, usando a função rm, entre parênteses, o nome que eu desejo. Executei, apagou aqui. Ou você pode usar a vassourinha para apagar todos, ou a função grid, que você permite selecionar qual você deseja remover. Criando o dataFrame já com os nomes, também posso, então, mydf, usando a função dataFrame, semelhante ao que fizemos aqui, só que agora eu posso definir que a variável código, de nome código, será igual a sigla. A estado será igual a estado 2014 e a renda será a renda per capita 2014. Executei, basta clicar sobre, veja que eu tenho dataFrame com os nomes determinados. Posso gerar um novo dataFrame pela combinação de dois outros dataFrames. Quais serão? Eu tenho o banco de dados estados e tenho o banco de dados mydf. Utilizando quais variáveis como padrão? Utilizar sigla e código. Sigla em x, ou seja, no banco de dados estados, x é igual a estados, então by x. Por x eu vou utilizar sigla. Então aqui eu vou utilizar essa variável, sigla. E essas observações, a C, a L, a P e a M. E no banco de dados Y, que é mydf, eu vou utilizar código. Perceba que então os dois bancos de dados devem ter uma variável que não necessariamente deve ter o mesmo nome, mas que devem ter uma mesma valor, de forma que o programa consiga reconhecer que a renda de 791 é do estado do Acre e atribuir a esse valor ao Acre. Nesse caso, então eu vou combinar a renda, acrescentar uma coluna a essa linha.
Então, a sigla AC tem que ser exatamente igual a essas siglas. Se for em letra maiúscula e um outro em letra minúscula, pode dar erro. Se tiver um ponto, espaço, então tem que ser acento, deve ser exatamente igual. Vou executar. Então, criei um objeto de nome combinado, obtido por meio da função merge, que é uma função utilizada para juntar dois bancos de dados, e indiquei para o programa com base em qual variável ele deve juntar os bancos de dados. Então, ele reconheceu que código AC, estado Acre renda, é o mesmo sigla AC que está aqui. Vamos visualizar. Então, tenho estado X, região, população, a sigla, e aqui eu tenho estado Y e a renda. Então, apareceu estado Y e X, por quê? Porque eu tinha a variável com nome repetido. Estado no banco de dados estados e estado no banco de dados MyDF. Nesse caso, o programa nomeia, para evitar alguma possível confusão. Se existissem outras variáveis de mesmo nome, iriam aparecer .x ou .y, dependendo do banco de dados em que faz parte. Posso apagar a coluna repetida, nesse caso eu vou retirar estado.y, usando new. Então, dentro do objeto combinado, eu tenho dois estados, o x e o y, eu vou apagar o y, porque eu acho mais cômodo. Vou executar e vamos visualizar. Agora não tem mais a coluna estado.y repetida. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. A ideia foi passar uma visão rápida e geral sobre o que é um data frame e as principais funções, filtros e operações que você poderia fazer dentro desse data frame. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro das nossas atualizações. Até a próxima!